Bom, a imagem que está passando aí é a característica do relevo da Ásia. As partes mais fortes e escuras são áreas de maior altitude do continente asiático. Então a gente pode considerar que grande parte dessas áreas mais altas são de formação de relevo montanhoso. O tipo de relevo que predomina no continente asiático são os planaltos. Então, além da cordilheira do Himalaia, podemos destacar o Planalto do Deccan, e o Planalto do Deccan possui uma formação antiga e é constituído por rochas bastante desgastadas. No Japão, as formações montanhosas são bem mais recentes. A gente pode destacar o Monte Fuji, que tem mais de 3.000 metros de altitude. Esse relevo montanhoso predomina também ao norte e ao leste da Coreia e da China. As planícies estão nas bordas do continente em áreas banhadas por grandes rios. A gente pode destacar as planícies da Sibéria, que fica no território russo, a planície dos rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, e a planície do rio Indo e Ganges. Por conta dessa formação mais recente do relevo, o continente asiático sofre muito com terremotos e tsunamis. Existe uma área, galera, que se chama Círculo de Fogo do Pacífico. É uma zona de elevada instabilidade geológica, cuja formação possui um aspecto de curvatura e enferradura do maior oceano do mundo, com mais de 40.000 metros de extensão e se situa ao leste das Américas e a leste da Oceania. Outro fato que precisamos destacar é a formação do Himalaia. O Himalaia se distribui por Butão, China, Índia, Nepal e Paquistão. A cadeia montanhosa do Himalaia possui a maior altitude do planeta e é a montanha mais jovem do planeta. Foi formada há apenas 50 milhões de anos. Essa cadeia montanhosa resultou da colisão da placa continental indiana. Então, essa é a característica geral do relevo asiático.